Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Ótima segunda-feira dessa semana toda especial, Semana Santa, semana de oração, semana de nos reconectarmos ainda mais com Deus. E nós que seguimos aqui ouvindo, meditando o Evangelho, vamos viver durante essa semana momentos fortes de oração. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, esse link, com outras pessoas que também precisam se conectar com Deus, ouvir o seu Santo Evangelho e ter também um momento para aprender e para orar, para apresentar ao Senhor as nossas intenções, as nossas preces, os nossos agradecimentos. O Evangelho hoje está em João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de o entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, mas não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, vamos fazer uma breve reflexão desse Evangelho e vamos começar quando os opositores de Jesus, que já tinham decidido matar Jesus, eles agora também tomam a decisão de matar Lázaro. Por quê? Porque muitos, através de Lázaro, estavam acreditando em Jesus. Essa é a grande mensagem, né? Quando aquelas pessoas elas se opõem, ao invés de elas aceitarem com a dureza do coração, elas querem calar a voz de todos, como se não bastassem calar Jesus, matar Jesus, eles agora estão tentando fazer isso com Lázaro também. Tudo para não aceitar a verdade. Essa é a grande mensagem de quando nós temos um coração endurecido, um coração egoísta, um coração cheio de ego, cheio de orgulho. Por mais que a verdade se apresente, a gente está sempre tentando
tapar o céu com a peneira, tapar o sol com a peneira e calar a voz daqueles que pensam diferente de nós. Queremos ouvir apenas aqueles que pensam como nós. Essa é a postura daqueles fariseus, daqueles judeus, mas muitos acreditavam em Jesus, muitos foram para ver Lázaro ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, e se convertiam. Mas o centro desse evangelho se encontra ainda na atitude de Maria. Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos. Marta é aquela que serve, é aquela que se ocupa, é aquela que trabalha. É essa Marta que, quando Jesus lá atrás tinha ido lá, Maria parava para escutar Jesus e Marta provoca, né? Senhor, não te importas que Maria fique aí sentada te ouvindo enquanto eu faço todo o trabalho? E Jesus, de uma forma brilhante, Jesus responde: Marta, Marta, tu te ocupas com muita coisa, tu se preocupa com muita coisa, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E eu trago esse evangelho porque hoje Maria escolhe novamente a melhor parte. Enquanto Lázaro está na mesa, Marta está servindo, todos aqueles fariseus e judeus estavam ali, até mesmo os discípulos de Jesus, ninguém sentiu e teve a sensibilidade de Maria, justamente porque Maria parava para ouvir Jesus. Por isso que nós que queremos ter intimidade com Jesus, devemos sempre, regularmente, ouvi-lo, parar para ouvir a voz do Mestre. E é Maria, parando sempre para ouvir a voz do Mestre, que é como se ela pressentisse tudo aquilo que vai acontecer com Jesus. E é por isso que ela compra um perfume caro e lava os pés de Jesus, já ali num gesto de ungir o Mestre, preparando Jesus para tudo aquilo que ele vai viver, que ele iria viver naquela semana e que nós vamos viver celebrando durante essa semana. Maria lava os pés com aquele perfume caro e enxuga com o cabelo. É um sentimento de saudade, de não querer deixar, já sentindo toda a dor da perca, já é quase que uma despedida. E enquanto Maria está ali se entregando aos pés de Jesus, por causa da sintonia de Maria com Jesus, Judas, que está com o coração distante, Judas fala: por que usou esse perfume nos pés? Não seria melhor vender esse perfume e dar aos pobres? E o próprio Evangelho faz questão de explicar, João mesmo explica aqui no seu Santo Evangelho, que Judas não estava preocupado com os pobres, mas Judas estava preocupado em encher o bolso, porque era ele que cuidava das finanças do grupo, então ele teve essa ideia. Mas Jesus o repreende e diz: pobres sempre vocês terão convosco, mas a mim não. Mais uma vez Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Maria sabe do que vai acontecer. Maria se preparou, ungindo o Mestre e se despedindo do Senhor. E eu e você, através desse evangelho, devemos buscar justamente uma vida de oração para que nós não estejamos distantes, como Judas, que está interessado no financeiro, muito menos com os fariseus e saduceus que estão ali querendo matar Jesus, querendo matar Lázaro. Que o nosso coração e que a nossa vida se assemelhe à de Maria, aquela que se prostra aos pés de Jesus, aquela que unge, que lava os seus pés e que enxuga com os cabelos. Ou seja,
se entrega de corpo e alma ao seu Senhor. Que nós possamos aumentar cada vez mais a nossa intimidade e que essa semana de oração seja uma semana que nos aproxime mais do amor do Senhor e que converta o nosso coração. Uma ótima semana, boa segunda-feira para você, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.